Olá, meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Leilane Valente, terapeuta. Eu trabalho com curas, com cura energética, espiritual, mesa radiônica, reiki. Eu faço leitura também de tarô e oráculos a nível terapêutico, tá? E despertar de propósitos. Mas, na verdade, esse vídeo aqui não é para falar sobre isso. Como vocês viram aí no título, eu vou falar sobre mães solteiras, assim como eu, né? Eu sou mãe solteira. Na verdade, eu sou mãe solo, né? Aquela mãe que cuida sozinha do filho. Então, ela é um pouquinho mais sobrecarregada do que a mãe solteira. Enfim, mas cada um com suas questões, né? Eu resolvi fazer esse vídeo para trazer um esclarecimento maior, né? A nível mesmo de conhecimento, porque eu vi há pouco tempo atrás um youtuber, um digital influencer. Ele é muito, tem muitos seguidores. Então, talvez quando eu falar aqui o que eu vou dizer, o que eu vim trazer para vocês, algumas de vocês reconheçam, saibam de quem eu estou falando. Eu não vou citar nomes aqui por motivos óbvios. Então, talvez até vocês tenham assistido esse vídeo dele. Esse influenciador, né, que tem muitos, muitos seguidores, ele trouxe uma crítica, na verdade, a uma outra youtuber que estava respondendo uma caixinha de perguntas daquelas dos seguidores, né, que manda as perguntinhas, e ela estava respondendo. Também não vou citar o nome dela. E ela respondeu a seguinte pergunta de um seguidor dela: Fulana, eu estou gostando, me relacionando com a mulher que tem um filho, mas eu não estou querendo me envolver por causa disso. O que é que eu faço? Eu estou gostando, mas eu não quero levar adiante por causa disso, né? O que é que eu faço? E ela respondeu para ele assim, sem julgamentos da resposta, mas ela falou assim para ele: se meu filho, se ela não precisou nem do pai para criar a criança, quem dirá de você? E esse youtuber, esse outro youtuber famoso, como eu disse a vocês, ele trouxe o vídeo dela fazendo uma crítica e dizendo para os homens terem muito cuidado quando forem se envolver com mulheres que têm filho, né? E um parênteses aqui, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado de se envolver com qualquer pessoa, né? A mulher também tem que ter muito cuidado de com quem ela vai se envolver, desde que quando ela tem um filho, independente de ter filho ou não, mas principalmente quando você tem filho, você tem que saber com quem você está se envolvendo, óbvio, tem que ter cuidado com isso, né? Mas ele quis dizer no sentido de a mulher que tem filho pode pedir pensão para você, ou seja, você vai pagar pensão para um filho de outro homem, né? Segundo ele, as palavras dele. E aqui não é uma crítica a ele, mas eu quis trazer esse vídeo para fazer um esclarecimento, porque as informações na internet elas são dadas de uma forma muito, muito superficiais, né, sem embasamento, sem explicação, e poucas são as pessoas que ouvem aquela informação e vai pesquisar, vai se aprofundar, vai saber como é que aquilo ali funciona na prática, né? Como é que aquilo ali realmente acontece, em que hipóteses, sabe? Então, poucas as pessoas fazem isso. E eu já ouvi algumas pessoas comentando sobre isso, alguns homens falando que eu não me envolvo com mulheres que têm filho por causa disso, enfim. E na página dele, como tem muitos seguidores homens, e foi uma enxurrada de comentários sobre isso, e os homens todos apavorados, né? Obviamente. Então, eu quis trazer esse vídeo para você que é mãe solteira, para você que é homem que está se relacionando com uma mulher que tem filhos, para esclarecer esse ponto, né? Em que condições isso pode acontecer? Sim, eu fui pesquisar, né, dentro dos artigos, e de fato isso pode acontecer. Você pode precisar pagar pensão para um enteado, por exemplo, uma enteada. Só que isso só acontece quando é comprovado um vínculo socioafetivo do padrasto, madrasta, com enteado, enteada. Tem que ser comprovado esse vínculo. E como é que comprova isso? Né? Um vínculo socioafetivo é fácil, assim, claro que nós não somos aqui, eu não sou advogada, né? Pode ser que tenha algum advogado aí, mas até para nós que não somos advogados, não estudamos direito, parece óbvio que não é uma coisa tão simples de comprovar, né? Que exista essa relação, né? De socioafetivo do padrasto com enteado, enteada. Né? Então, claro que também vai do entendimento de cada juiz, né? Que na cabeça do juiz a gente não sabe o que vai sair, mas sim, não é tão simples essa comprovação. Pelo que eu li, tem que ser comprovado que esse padrasto tem um vínculo de pai e filho com esse enteado ou enteada. E não é somente tratar o enteado bem ou se relacionar bem com o seu enteado ou sua enteada, não é só isso. Você pode tratar bem, inclusive,
A justiça busca que seja feito dessa forma, obviamente, né? Você trate bem, você tem um bom vínculo com seu enteado ou enteada, só que isso não comprova relacionamento socioafetivo. É aquela coisa que a gente sempre ouve falar, né? Pai é quem cria, né? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre esse ditado, né? Pai é quem cria, não é quem gerou o filho. Então, é nesse raciocínio que a justiça segue também, nessa linha de raciocínio que a justiça segue. Se você é padrasto, madrasto, você cuida do seu enteado, da sua enteada como um filho, é como se você tivesse feito uma adoção daquela criança. Né? Você participa do carinho, você participa da educação, você participa da criação, você participa da despesa de pagar a escola, enfim. E teve até um caso de uma empresária que pagava a escola de um filho de uma funcionária. E aí a funcionária parece que botou ela na justiça, exigindo que ela pagasse pensão, porque foi comprovado que ele ajudava, que essa empresária ajudava essa mãe, né? Tinha um vínculo socioafetivo com essa criança. Enfim, então você precisa ter esse vínculo de pai, né? Você precisa ter um vínculo de pai e filho com essa criança. É como se você estivesse adotando essa criança como um filho. Porque pai não é só realmente aquele que gerou a criança. Pai é quem cria, quem dá amor, quem dá carinho, quem ajuda a educar, quem ajuda a ensinar, quem está ali no dia a dia. Então tem que ser comprovado que haja uma consistência nessa relação do padrasto com o enteado, com a enteada, né? Tem que ter consistência, tem que ter tempo, tem que ter realmente essas provas de que o padrasto tinha aquela criança como um filho ou uma filha. Né? Então, é fácil comprovar isso? Eu creio que não. Então, não é tão simplesmente porque você está se relacionando com uma mulher que tem filho ou um homem que tem filho e você trata bem seu enteado, você até gosta do seu enteado. Isso não comprova a relação socioafetiva, entende? Inclusive, é como se você tivesse. Se a justiça que fosse querer isso, é como se a justiça estivesse pedindo que você não trate bem seu enteado, porque senão você vai ter que pagar a pensão dele no futuro, caso você se separe. E não é isso que a justiça quer. Né? Então, precisa haver todos esses pré-requisitos, vamos dizer assim, para que exista esse vínculo socioafetivo, e ainda assim vai depender do juiz. Se ele tem um entendimento que aquilo é uma relação socioafetiva ou não. Né? E se aquela criança precisa, se aquela criança passou por um tempo sendo recebendo carinho, um amor, criação, educação daquela pessoa, entende? E eu penso, né? Aqui já é uma questão mais um parênteses. Se você tem uma criança que você adotou como seu filho, você criou como seu filho por muitos anos, eu acho que caso você se separe da sua esposa, do seu marido, você vai querer realmente ajudar essa criança, né? Porque você tem um amor mesmo de filho por aquela criança, né? Mesmo que ela não tenha vindo de você. Existe, né, aquela adoção pelo sentimento, pelo coração, né? Não é só realmente fisiológico, né, genético. Enfim, então eu fui buscar essas informações e eu achei importante trazer aqui, porque não é simplesmente, casei, então eu me separei, vou pedir pensão para o meu ex-marido. Não necessariamente dessa forma. Inclusive, eu tenho pessoas conhecidas, minhas próximas a mim, que o atual marido, ele adotou a enteada, a primeira filha dela, como filha dele. Inclusive, ele pediu que a menina chamasse ele de pai, né? Ele tem ela como filha. Então, nesses casos, provavelmente, possivelmente, se houver uma separação, né? Espero que não, mas se houver uma separação, essa mulher ela pode sim pedir pensão a esse homem, entende? Então, são mais de 10 anos de relacionamento, a menina está com ele casou com a mãe dela quando ela tinha 3 anos, e hoje ela já tem 18, então, você 15 anos, né? E ela cresceu chamando ele de pai, ela reconhece ele como pai e ele reconhece ela como filha. Nesse caso, sim. Entende? Então, são alguns fatores que o juiz vai analisar para que seja comprovada essa relação socioafetiva, para que a partir daí seja gerada uma pensão, caso né, exista essa necessidade ou a mulher busque isso. Entende? Ou o homem, né? Pode acontecer o contrário, acho que casos menores, mas pode acontecer. Tá? Mas achei importante trazer isso aqui. Não sou a dona da verdade, não sou advogada, foi só o que eu pesquisei. Vocês podem fazer as suas próprias pesquisas aí, mas eu achei importante trazer essa informação aqui de uma forma mais
detalhada, um pouco mais detalhada, né? Porque tem essas coisas de justiça, acho que vai muito na jurisprudência, né? O entendimento deles diante daquela situação, acho que vai ser analisado de cada caso, analisado especificamente. Não vai ser uma regra, acho que não é uma regra para todo mundo, né? Cada caso é analisado é, de acordo com as provas que são apresentadas ali, entende? Então, achei importante trazer isso, porque ficou mais aprofundado e não é uma coisa assim tão simples. Ah, eu simplesmente não vou me relacionar mais, porque o homem, claro, entra no pavor em relação a isso, né? Imagine, tem muitos homens que já têm essas questões, né? Porque a gente já sabe que existe, nós sabemos, né? Claro que não são todos, não são todos, tem muito homem que isso não faz diferença, né? Ou a mulher ter filho ou não. Para alguns homens não faz diferença, mas para outros, sim. Para outro, isso é um certo peso, até para a mulher também. Tem mulheres que têm essa questão em relação ao homem, né? Não quer que o homem tenha filho com outra mulher. Então, isso às vezes, vamos dizer assim, uma dificuldade maior, uma questão, né, para aquele relacionamento. Pode acontecer. Então, sim, eu quis trazer essa informação aqui, porque não necessariamente o homem vai. Nem todos os homens têm esse medo, né, de se relacionar com mulher que tem filho, mas tem muitos homens que já têm medo. Então, isso seria vamos dizer assim, um peso maior, né, para que as pessoas até se travem, se bloqueiem para se relacionar com as mulheres que têm filho, né? Então, por uma questão mesmo até de justiça, porque quando a gente para pensar, a gente fala muito assim, ah, mãe solteira, mãe solo, mas dificilmente a gente fala, existe casos, né? A gente não é, o que eu tô falando aqui não é regra para nada, mas existe situações assim de ter homens, de ser chamado homem solteiro, pai solo, mãe solteira, pai solteiro, mas é muito difícil, porque geralmente a criança tá com a mãe, né? Então, a, geralmente a mulher carrega mais vamos dizer assim, esse status, né? A mulher carrega isso, ah, mãe solteira, é mãe solteira. Às vezes o homem tem filho aí com duas, três mulheres, ah, não é pai solteiro, não é pai solo, não é, mas a mulher já carrega esse status, né? Já traz isso com ela. Então seria mais um peso para a mulher e não é justo, né? Não é justo que seja disseminada essa informação como se só pesasse para a mulher, né? E quando a mulher tem um filho, esse filho também veio de algum homem. Então, a partir do momento em que nasce uma mãe solteira, nasce um pai solteiro. Mas ninguém fala do pai solteiro, a gente só fala da mãe solteira, né? Então, eu achei importante trazer esse vídeo. Vocês comentam aqui a opinião de vocês. Como eu falei, eu não sou a dona da verdade, não sou advogada, foi só o que eu pesquisei. E quem quiser compartilha essa informação. Acho que hoje em dia tem muitas mães solteiras, eu conheço várias mães solteiras, mães solos, né? E, infelizmente tem crescido cada vez mais esse número, né? Então é isso. Comentem aqui, deixem a opinião de vocês, tá bom? Mais uma vez, eu não estou aqui para fazer críticas a ninguém, só achei que era necessário um esclarecimento maior, né? E quando a gente dá algumas informações soltas, a gente acaba sendo um pouco irresponsável, porque a gente não a pessoa pode dizer assim, ah, mas quem ouve tem que questionar, quem ouve tem que pesquisar, né? Sim, mas se a informação está partindo de mim, eu acho que eu com dignidade, eu com bom senso, eu com responsabilidade, eu não posso dar essa informação de forma tão superficial. Porque eu sei que as pessoas que vão ouvir, nem todo mundo vai pesquisar sobre tudo que escuta. Imagina se a gente for pesquisar tudo que a gente ouve na internet, a gente não vai fazer mais nada da vida, né? Então, tem que ter responsabilidade mesmo. E óbvio, é, você tem que saber se relacionar com quem você vai se relacionar, não só o homem, ah, vou me relacionar com uma mulher que tem filho, mas a mulher, eu já estou percebendo que ela é um pouco assim, assado, enfim. Aí você tem que parar também para se escutar, né? Parar também para se analisar, observar mais, conhecer um pouco mais antes de se envolver, antes de repente casar ou de ter um outro filho com essa pessoa. Isso é independente, pessoal, de ter filho ou não, de ser mãe solteira ou pai solteiro, isso é independente, né? Acho que todos nós temos que fazer isso. E a gente que tem filho, eu tenho uma filha menina, então eu tenho muito cuidado com isso, porque com quem eu vou me relacionar, né? Por causa justamente dela. Então, mas não quer dizer que isso não é um problema. Isso é só mais uma responsabilidade que eu tenho, né? Esse cuidado, vamos dizer assim, que eu tenho
e que, na verdade, todo mundo deveria ter, né? Esse cuidado, independente. E se você já está sentindo que aquela pessoa que você está se envolvendo e, tem algumas vírgulas, algumas questões, algo, sabe, que você não está levando muita fé, que você não está confiando muito, preste atenção nisso. Muitos problemas nossos poderiam ser resolvidos se a gente prestasse atenção na nossa intuição, mas muitas vezes a gente não presta. A gente, às vezes, quer tomar uma decisão, a gente pergunta para pai, para mãe, para namorado, para namorada, marido, esposa, amigo, melhor amigo, terapeuta, psicólogo, a gente pergunta para todo mundo. Às vezes a gente esquece de perguntar para a gente mesmo, né? Parar, silenciar aquele momento e observar assim, poxa, o que é que eu sinto se eu escolher esse caminho aqui? Ouvir o nosso corpo, né? Como é que seu corpo reage naquela situação? O que é que eu sinto se eu resolver seguir por esse caminho aqui ou por aquele caminho? Então, se escutar também, ouvir o que a sua sabedoria interior tem a dizer, né? E eu, como acredito muito nessa questão espiritual e energética, eu acho que isso é fundamental para que a gente tome as melhores decisões da nossa vida, porque às vezes a gente quer seguir por um caminho e tá todo mundo contra, tá todo mundo contra. Mas lá dentro você sabe que é o melhor para você, que é o que você, que é o que sua alma tá te pedindo para você seguir, né, nesse caminho. Não é que é o caminho mais fácil, e às vezes é o mais difícil. Às vezes é o caminho mais difícil, mas é o caminho que vai levar você no seu propósito, ao que você quer, ao objetivo que você busca lá na frente, né? E às vezes a gente esquece disso, a gente ouve todo mundo ao nosso redor, né, no externo, esquece de ouvir a, a pessoa mais importante, que é a gente mesmo, né? Então, qualquer relacionamento que você entra, eu acho que você tem que seguir por esse caminho, independente da pessoa ter filho ou não ter filho, né? Então, eu acho que isso é muito importante, que a gente observe, que a gente preste atenção, tá certo? Então, para vocês que estão, homens que estão se envolvendo com mulheres que têm filho, preste atenção ao tipo de mulher que você está se envolvendo, independente de ela ter filho, é o tipo de ser humano que ela é. Claro que a gente pode se enganar e se surpreender com as pessoas, mas o máximo que você puder, ouvir a sua intuição, se escutar, prestar atenção, observar mais. Quando a gente observa mais as coisas, a gente tira conclusões que a gente, às vezes, a gente nunca conseguiria observar, nunca conseguiria saber, mas porque a gente não prestou atenção. Muitas vezes a gente não presta atenção, os sinais estão aí o tempo todo. As pessoas dão sinais, a vida dá sinal. E às vezes a gente não ouve, a gente não presta atenção. Então, se você está se envolvendo com uma mulher que tem filho, preste atenção na atitude dessa mulher, porque isso é importante também. Não é o fato dela ter filho, né? Muitas vezes você está se relacionando com uma mulher que tem um filho, mas ela tem mais dignidade do que o outro que não tem filho. Então, tem várias questões, né? Não é que ninguém é melhor do que ninguém. Acho que cada ser humano é independente do que ele traz como bagagem. E também você saber se aquela pessoa está disponível emocionalmente, né? Porque às vezes você quer se envolver com uma pessoa, com uma mulher ou com um homem que o relacionamento está cheio de conflito, cheio de dificuldade, a pessoa não está bem resolvida com a relação que acabou, com o pai da filha, o pai do filho, a mãe da filha, a mãe do filho. Aí sim, você vai estar se envolvendo num relacionamento com uma pessoa que não está disponível emocionalmente ainda. Aí não é uma questão da criança que está ali naquele meio, né? A criança é só uma vítima daquela situação toda. É uma questão que a pessoa adulta, a mãe ou o pai, não está disponível para um novo relacionamento. Então não tem como seguir em frente, a gente está em uma âncora no nosso pé, né? Não tem como sair do lugar. E você guardar raiva, ter ódio, querer se vingar, enfim, do seu ex-relacionamento, do pai do seu filho, da mãe do seu filho, você vai estar com a âncora no seu pé. Então não tem como seguir para frente. Você tem que observar essas questões, né? Claro que tem diversas coisas que você tem que observar no relacionamento. Não é que a gente tem que controlar tudo, mas a gente tem que estar consciente de todo o processo, né? No máximo que a gente puder. Então, eu percebo assim que as dificuldades que eu tive na minha vida, eu percebo que eu tinha sinais desde o início. Hoje eu vejo isso, né? Depois de minhas buscas, dos meus estudos, enfim, meu autoconhecimento, meu despertar, eu comecei a perceber que eu tinha os sinais desde o início de tudo que acontecia. Então, assim, o final de tudo, de como foi o relacionamento, não foi uma surpresa, porque não me surpreendeu em nada, porque dentro de mim eu já sabia daquilo ali. Eu já sabia que aquilo podia acontecer. Eu já tinha sinais de que aquilo podia acontecer. Eu não prestei atenção, eu não quis prestar atenção. Às vezes tem isso, né? A gente quer, ó, ficar de olhos fechados, a gente não quer ver a verdade. Tem isso também. Então, prestar atenção nessas questões. Se você está vendo que a pessoa que está se envolvendo tem um filho, mas ela é bem resolvida, ou ele é bem resolvido, as coisas estão
estão harmônicas, né, estão saudáveis, a pessoa está realmente disponível para uma nova relação, ótimo. Mas se você está vendo que a pessoa está presa ainda naquele passado, naquele relacionamento, né, com muitos conflitos, muita confusão, você vai se meter nisso para quê? Então a questão aí não é o filho, entende? É a pessoa que não está disponível para um novo relacionamento, para seguir em frente ainda. Ela tem que se curar, se tratar para poder seguir em frente, né? Para um novo relacionamento. Tá certo? Então é isso. Acho que eu me estendi demais. Desculpa se eu repeti muito. O canal é novo para mim, então é, eu queria, mas achei importante trazer isso para vocês, tá? Deixa aqui a opinião de vocês, não esqueçam. Então é isso. Um beijo. Estamos juntas aí, mães solteiras e pais solteiros também, né? Por que não? Mães solos e pais solos também. Estamos juntos, tá? E que Deus esteja com todos nós, né? Que a gente siga sempre no caminho do bem, no caminho correto, que a gente possa superar as dificuldades que a gente passa na vida, porque todos nós passamos por muitas dificuldades, né? Então a gente possa superar cada dia um pouco mais, né? E entender que quando a gente leva essa raiva, esse rancor, esse trauma, é a gente que está carregando esse peso, não é ninguém mais. Então solta esse peso aí e segue sua vida, né? Às vezes a gente sofre, mas o sofrimento às vezes é para despertar, né? Quem estuda sobre o despertar sabe disso, né? Muitas vezes a gente desperta naquele momento de maior dor, de maior sofrimento, de maior dificuldade que a gente passou e viveu. Então, é o ditado, né? Há males que vêm para o bem, né? Então, tem situações que a gente vive e que nos despertam para a vida, nos despertam para quem nós somos, para o nosso propósito, o que a gente quer, o que a gente busca e o que a gente não quer, principalmente. Porque quando a gente está muito adormecido emocionalmente, espiritualmente, a gente se envolve, se mete em cada confusão, né? Em cada, como é que posso dizer? É, cada abacaxi que a gente se envolve, né? Mas quando a gente está desperto, não. A gente sabe o que a gente não quer. Tipo, esse aqui, ó, esse aqui eu sei que eu não. Esse aqui não é para mim, sabe? Eu não sou mulher para isso, eu não sou homem para isso. Essa pessoa não é para mim, esse caminho não é para mim. Enfim, fica mais fácil, fica mais claro, tá bom? Então, um beijo para quem ficou até aqui. Obrigada pela sua paciência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.